Vida normal, sem coronavírus aqui na Austrália? Será? Vamos conversar? Namastê, Beach, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô excelente. Obrigado por perguntar. Vamos tentar entender o que está acontecendo com o mundo, ou melhor, aqui na Austrália. E a gente vai ler uma matéria junto da Sydney Morning Herald. Eita, que tá difícil. Isso aqui é para não encostar a mão no olho, né? Na época de coronavírus, tá tudo errado. Ó o exemplo, abafa. Mas eu desinfetei a mão antes de começar esse vídeo. Vamos pro que interessa. Eu já estou falando há muito tempo que eu percebo que aqui na Austrália a coisa degringolou de vez. Mas não porque a gente perdeu a mão no combate ao coronavírus. Foi exatamente o contrário. Só que eu tenho a sensação que as pessoas fingem que isso não existe. Todo mundo abraçado, todo mundo junto, todo mundo se beijando, uma coisa muito esquisita. Então, como assim? Por que dá tão certo na Austrália? Para quem não me conhece, eu moro em Sydney, que é a capital do estado da Nova Gales do Sul. Aqui, se você parar para pensar, é o pior ponto em termos de receber pessoas. Tudo bem que as fronteiras estão fechadas, alguns estados podem receber, outros não podem, é um oba-oba. Mas Sydney é a cidade que recebe gente do mundo inteiro. Mesmo não podendo viajar para a Austrália, tem muitos australianos ou residentes permanentes que precisam voltar. E aí tem uma enxurrada de gente que vem o tempo todo para cá. Isso não tem como negar. Claro que outras cidades também recebem muitas pessoas, mas Sydney é a cidade principal da Austrália. E para isso a gente tem hotéis especializados em quarentena, com trabalhadores especializados em receber pessoas que estão em quarentena. Então quando a gente tem um caso ou outro aqui na Nova Gales do Sul, sempre é referente a algum trabalhador que pegou de uma forma misteriosa esse vírus, porque estava trabalhando num lugar onde potencialmente a quantidade de vírus é grande. Até porque quando você volta para a Austrália, você tem que ficar 14 dias em quarentena. Bom, agora que você já sabe como é que funciona tudo aqui, vamos para o que interessa. Primeiro ponto, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas o mundo está em colapso. Muita gente morrendo, muita gente infectada. Eu não sei se nesse momento você já vive num mundo, abre aspas, normal, fecha aspas. Então tá, olha só, a partir de segunda-feira, dia 29 de março, vida absolutamente normal na Nova Gales do Sul. Não precisa usar máscara em lugar nenhum, danceterias abertas, boates, tudo, absolutamente tudo aberto, sem nenhum tipo de restrição. Sem nenhum tipo de restrição, mas claro, prestando atenção em distanciamento social. Pelo que eu percebi, não tem mais aquele negócio, só pode ter 30 pessoas no ambiente, só pode ter 50, só pode ter 100, só pode ter 10. Não, tá tudo liberado. Mas não faz sentido, né? Porque se a gente tem que respeitar o distanciamento social, ou seja, uma pessoa a cada 1 metro quadrado, se não tem mais nenhum tipo de restrição, pode ter 10 pessoas nesse metro quadrado. Não faz sentido. Mas vamos ler a matéria, tá? É importante dizer que o único lugar onde máscara é mandatório, ou seja, obrigatório aqui na Austrália, é em transporte público. Não vai mais ser. Como você sabe, cada estado da Austrália tem a sua lei própria. Algumas leis são federais, mas a gente segue a maioria das leis estaduais. Então a nossa governadora disse que esse é o momento exato de acabar com toda essa coisa de proibir isso, proibir aquilo, faz lockdown, vamos voltar ao normal. Na verdade, ela está falando para a gente voltar ao normal, mas a gente já voltou há muito tempo. Eu não sabia que alguns nightclubs, danceterias, estavam abertas com metade da capacidade. Acho estranho, porque a partir do momento que as pessoas vão dançar, elas estão juntas, elas estão suando, elas estão se abraçando, elas estão se beijando. Então é estranho, né? Mesmo que você coloque 5 pessoas, as pessoas vão fazer muvuca juntas. É muito estranho, eu acho esquisito. Mas agora liberou geral, né? O que ela diz é o que a gente já está cansado de saber. Sempre que tem algum caso de coronavírus aqui na Austrália, isso foi adquirido em outro país. Então a pessoa veio, ficou de quarentena, quer dizer, na verdade entrou aqui, estava negativo, mas durante o período de quarentena
o vírus apareceu, então é isso que acontece. Mas sempre fica a mesma pergunta, como é que as pessoas que trabalham nesses hotéis, que fazem transporte dos passageiros, como é que elas pegam se elas não têm contato, se elas têm todos os tipos de proteção? É estranho, né? Do mesmo jeito que a gente vai liberar tudo, não é bem verdade. Aqui tá falando que todos os lugares vão liberar agora 2 pessoas por metro quadrado. Por metro quadrados. Português sempre mandando lembrança, você entendeu. Mas essa regra só vai ser usada se tiver mais de 25 pessoas naquele lugar. Mesmo assim, continua não fazendo sentido. Não depende muito do tamanho do local. Se você está num lugar de 100 metros quadrados, as pessoas ficam mais espalhadas. Se você está num lugar de 10 metros quadrados, as pessoas ficam mais concentradas. E mesmo assim, eu estou falando mais uma vez de nightclubs, as pessoas ficam todas juntas, elas dançam juntas. Então não faz sentido na minha opinião, mas é o que é. Por que isso tudo está acontecendo? Porque todas as pessoas que trabalham na linha de frente e também nesses hotéis de quarentena estão recebendo a 2ª dose da vacina do coronavírus. Então essas pessoas vão estar imunizadas. E mais uma vez, estar imunizadas não significa que elas não peguem o vírus. Mas caso peguem, a possibilidade de ter reações muito fortes é quase nula. Talvez você tenha uma febre, talvez você tenha uma tosse, talvez você tenha tontura, mas você não vai precisar ser internado e entubado ou até morrer. A vacina é muito nova, a gente ainda não sabe muita coisa, mas a gente tem que acreditar na ciência. Então é o que é, né? É o que tem para hoje. Além disso tudo, não existe transmissão do vírus na nossa comunidade. Tirando o fato dessas pessoas que estão em quarentena, no dia a dia não tem. Então faz sentido o seguinte, se você está num ambiente que não tem coronavírus, não tem como você pegar. É isso que acontece aqui na Austrália. Por exemplo, quando a gente teve essa explosão nas praias do norte aqui em Sydney, explosão que foram uma média de 30 e depois atingiram 60 pessoas no máximo. Depois todo o espaço em quarentena. Victoria, que foi muito mais grave, muitas pessoas, muitas mesmo, quer dizer, para os patamares da Austrália, né? Uma média de 300 por dia, pegando essas pessoas passando para frente. Quando colocou todo mundo em lockdown, baixaram para 0. Em 2 semanas, vida voltou ao normal. 2 semanas quando fizeram lockdown de verdade em Vitória, tá? Não aquela coisa assim, fecha ali, fecha alcolar ou fecha uma coisinha ou outra. Lockdown sério, fecha tudo. Isso é fato. Tem gente que diz que o lockdown não funciona, mas o exemplo da Austrália tá aí para desmentir essas pessoas. Na Austrália funcionou e funciona. Eu sei que a gente perde muito com isso. E existe também outro fator muito importante que a gente sempre tem que lembrar. A Austrália é um país rico, que consegue ajudar a sua população. Ou seja, quem perdeu o emprego, a Austrália ajudava pagando $1.500 a cada 2 semanas, para cada indivíduo. Além disso, as empresas tiveram alguns benefícios, ajudas de bancos. Aqui a coisa foi bem diferente, então é muito mais fácil fazer um lockdown sabendo que essas pessoas vão ter ajuda do governo, diferente de outros países, como o Brasil, por exemplo, que ajudou muita gente, mas com um auxílio emergencial de R$600 por mês. Isso ajuda? Claro que ajuda, mas ajuda de verdade? O que eu digo é, você consegue ter dignidade com R$600 a mais? Mais uma vez, ajuda, é melhor do que nada. Mas aqui a gente estava falando de $3.000 por mês. Olha a diferença. Vamos voltar para a matéria. O que a governadora fala é, já estamos vivendo uma vida normal, então vamos encarar isso como uma forma normal de viver. Nossa, olha a redundância. Mas faz sentido. O nosso secretário da Saúde fala o seguinte, mesmo que a máscara não seja mandatória no transporte público, é altamente recomendável que as pessoas tenham bom senso e continuem usando. Eu vou continuar usando, é ponto pacífico, não tem nem o que pensar. Tudo que eu puder fazer para evitar, eu vou fazer. Mas aí fica aquela pergunta, mais uma vez, se não tem o vírus no ar, por que você tem que se proteger? Não é esquisito isso? Porém, é sempre melhor prevenir do que remediar. Vale a pena também ressaltar que essa semana que eu estou gravando esse vídeo, as vacinas começaram a serem distribuídas para a população mais idosa da Austrália. Aqui está falando que apesar da gente viver uma vida normal, algumas coisas ainda vão acontecer. Por exemplo,
limite máximo de pessoas dentro do transporte público. Isso sempre aconteceu aqui, mesmo antes do coronavírus. Atingiu a capacidade de pessoas sentadas e pessoas em pé, tudo fecha, ninguém entra, só sai. Mas com esse negócio do coronavírus, eles começaram a proibir que uma pessoa fique sentada do lado da outra, só para transporte público. Aliás, uma coisa que eu acho muito esquisita, deixa eu fazer um adendo. Todo esse cuidado, aí você pega um avião para viajar de um estado para o outro, fica todo mundo colado, todo mundo se encostando. Parece um roça-roça, que é uma coisa sem sentido. Então, não é muito estranho, né? Protege numa coisa, mas não protege na outra. É tão sem sentido essas coisas. Mas como a gente não tem caso de transmissão na sociedade, eles usam isso como argumento. Saí da matéria, mas a gente volta, sempre volta. Além disso, o uso do QR Code, que é o QR Code, que é aquele código que você usa para ir para websites e tudo mais, continuam acontecendo aqui na Nova Gales do Sul. Ou seja, qualquer ambiente fechado, sempre que você entra, você tem que abrir o seu QR Code e deixar claro que você está entrando naquele local. Caso descubram que aconteceu algum caso de coronavírus naquele local, eles têm como saber o horário que você esteve, dia e tudo mais, e conseguem entrar em contato contigo. Além disso, a gente também tem o nosso aplicativo instalado nos nossos celulares. Quer dizer, não é todo mundo, mas a grande maioria da população tem. O que acaba monitorando caso você tenha contato com alguém que já foi testado positivo. Então tem várias coisas para proteger o indivíduo aqui na Austrália. Outra coisa, festivais vão poder ter um máximo de 10 mil pessoas. Protestos, 5 mil pessoas. Todas as companhias vão ter que continuar aplicando o plano de ter um ambiente seguro para os seus empregados. Ou seja, álcool já em tudo quanto é lugar, possibilidade de você limpar o seu ambiente de trabalho, pessoas limpando o tempo todo, máquinas para ver se você está com febre, além de você se auto-monitorar e perceber, não estou me sentindo bem, então vou trabalhar em casa. Todas as empresas estão fazendo isso e sempre funcionou muito bem. As igrejas daqui parecem que entraram em polvorosa, pelo menos é o que diz a matéria, porque agora as pessoas vão poder ir para os seus cultos. E claro que o nosso governo dá a mesma mensagem para a população. As coisas vão ficar mais fáceis. Aliás, já estão mais fáceis há bastante tempo. Porém, cabe a cada pessoa se auto-monitorar, prestar atenção em coisas como distanciamento social, boa higiene e coisas do tipo. Sinceramente, a uma hora a vida tinha que voltar ao normal, ainda mais sabendo que a gente mora num país onde a transmissão é quase zero, onde o número de mortes é muito baixo. Então não dá para ficar vivendo uma vida fechada para sempre. E isso a gente já está experimentando há bastante tempo, não uma vida fechada, mas uma vida mais normal. E com o passar do tempo, com toda a população sendo vacinada, as coisas voltam praticamente ao normal. Ou seja, fronteiras abertas, recebendo visitantes, recebendo estudantes. Até porque a Austrália depende de forma bem significativa do turismo. E com o turismo fechado, a coisa, desanda. Se bem que a gente conseguiu e está conseguindo passar por essa tormenta de uma forma muito positiva. Isso é uma prova concreta de quando você tem um governo que trabalha junto com todos os estados, que ouve o que os cientistas falam, que previne, que educa a sua população, as coisas melhoram. Não adianta falar que todas as coisas que acontecem dão errados no mundo se a Austrália é uma prova concreta de que pode dar certo. Além disso, a Austrália é um país de dimensões continentais, mas com uma população muito pequena. Tudo bem que a grande maioria está situada na costa leste, mas mesmo assim, a gente está falando de 25 milhões de pessoas. Muito mais fácil de monitorar, muito mais fácil de vacinar, muito mais fácil de estar preparado. E que a Austrália sirva como exemplo para muitos países, para que a gente saia dessa pandemia, para que a gente consiga ter uma vida normal novamente. Eu não sei o que isso vai dar. Agora que é oficial, mesmo a gente já vivendo uma vida quase normal, sendo oficial, eu não sei como as pessoas vão agir em relação a isso. Será que a gente vai ter uma explosão de casos agora que está ficando cada vez mais fácil? Se o estado, que é o estado mais complicado, está abrindo desse jeito, isso é uma referência de que os outros estados também vão fazer a mesma coisa. Ou não.
mas a tendência é que vão seguir o que Nova Gales do Sul está fazendo. Mas a gente já sabe, né? Começa a acontecer um caso aqui ou outro, um pouquinho mais pra frente, eles fecham tudo. A gente só tem que ficar de olho. Não sei, vamos ver o que o futuro reserva. E aí, como é que tá na sua cidade? Como é que tá no lugar que você mora? Com certeza não tá bem, mas você vê esperança? Você consegue enxergar a luz no final do túnel? Me diz aqui nos comentários porque eu quero muito saber. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição desse vídeo, só que essa matéria é em inglês, tá? Se gostou do vídeo, por favor, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação, porque assim você fica sabendo de todos os vídeos que eu coloco nesse canal. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.